Bom dia, você que nos ouve, bom dia, irmãos que estão aqui na igreja. Já há algum tempo que nós não aparecemos, alguns irmãos nos visitaram semana passada e também nós viajamos e agora retornamos com muita alegria, com muita satisfação de estar aqui com os irmãos. Depois dos fatos que estão acontecendo no nosso país e toda a situação de um provável caos que pode acontecer entre nós, achei melhor trazer para os irmãos, coisa que raramente nós fazemos na igreja, mas achei melhor aos irmãos fazer uma declaração à igreja sobre as nossas eleições majoritárias, no nosso caso no país agora, esse segundo turno das eleições. Entendo, irmãos, que nós estamos chegando num tempo que precisamos expressar aos homens, à igreja e às autoridades da nação do Brasil o que pedimos a Deus, quais são as nossas petições, os clamores que moldam as nossas orações quando falamos com Deus, na igreja, nas nossas casas, nas famílias. De nada adianta orarmos para que o Senhor nos livre do mal, segundo o exemplo da oração do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, se não fizermos para poder orar com mais propriedade nos dias da perseguição. Uma das oportunidades que temos neste país que nascemos é o voto. O voto de cada irmão, de cada cristão, deve coincidir com as nossas orações. Vou dizer novamente, nosso voto deve coincidir com as nossas orações, pelo menos na boa intenção e formação. Se por acaso errarmos no eleito, pelo menos tivemos uma boa e agradável intenção. Não podemos digitar nas urnas uma autorização para o aborto, inimizade contra o povo de Israel, destruição da família, profanação dos valores divinos, impedimento dos cultos e a sexualização infantil. Não temos dúvida de que tudo está nas mãos de Deus, tanto os bons quanto os maus. Nada acontece sem a sua permissão e que Ele ouve as nossas orações e nossos clamores. Agora é hora de clamor. Se há um cristão convertido mesmo que não está em clamor ao Senhor, ele está com problemas de identidade. No entanto, devemos ainda que, em voto secreto, fazer tudo para a honra e glória do Senhor no anúncio do Evangelho. Não podemos pedir uma coisa e autorizar outra, ainda que seja pelo voto. Porque depois de eleitos, devemos arcar com a sujeição às autoridades. Nossos países vizinhos, por exemplo, Venezuela e Cuba, é um aviso ocular para nós. Você já pensou em organizar uma igreja nesses dois países? Já imaginou? Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 13, diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviados para o castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, governadores enviados são para castigo dos malfeitores e louvor para os que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca de homens ignorantes e insensatos. Veja como é necessária a consciência de ter votado em alguém que expressa as ideias coincidentes com a Bíblia, independente da sua religião. Política e religião não se combinam, mas princípios cristãos sobre os políticos é necessário a partir de nós. Esta responsabilidade é nossa. Não devemos votar em alguém por causa da sua religião, mas por causa das suas propostas. Circula na internet uma frase: entre ele sim e ele não, eu sou, ele vem. Verdade, Cristo vem e nós o aguardamos. No entanto, enquanto Jesus não vem, estamos subordinados aos governos constituídos, como nós vemos Pedro dizer a nós. Seja ele sim ou ele não. Então,
enquanto Cristo não vem, vamos aproveitar a oportunidade de escolher quem sim e quem não. Você deve ter discernimento para isso. Independente do governo que for eleito, seremos submissos a ele, enquanto não ferir o Evangelho de Cristo. E existe uma equipe de um candidato que vai conflitar nossa fé, vai provar e muito quem você vai obedecer. Está preparado? Romanos 13:1 diz: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que já foram ordenadas por Deus. Veja que o que Paulo diz coincide com o que Pedro diz e coincide com a nossa realidade. Se temos informação de alguns que querem criminalizar a Bíblia, por exemplo, criminalizar as igrejas, por exemplo, e também impedir o anúncio do Evangelho, como em vários países do mundo, e isto já é realidade, o que acontecer deve ser encarado como a vontade de Deus, concorda? Lembre-se, Ele ouve e atende às nossas orações. João 14, Jesus disse, versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esta é a oportunidade de pedir e agir. O que acontecer, nós vamos entender que é a vontade de Deus, mas nunca debaixo da nossa omissão. Essa semana falei com uma moça de uma religião brasileira que me disse: o ancião falou para não falar em política. Outra moça de uma seita me disse: não podemos votar em ninguém, nosso voto é nulo ou branco. É claro que cada um faz o que quer. Acredito que nos dois casos, esta omissão é perigosa, pois quando anulamos ou votamos em branco, deixamos os outros decidirem por nós. Se não esclarecemos os irmãos do perigo às portas das nossas casas, como depois vamos pedir socorro ao Senhor se poderíamos ter feito alguma coisa? Como nós vamos deixar de anunciar que o inimigo está às portas? Se os inimigos não têm mais receio de se identificar, por que não vamos falar deles? Ter consciência tranquila nos dias da perseguição será um grande refrigério nos dias das aflições. Lembra-se que no Novo Testamento registra Jesus chamando Herodes de raposa. Lembra-se que às vezes chamou as autoridades de sepulcros caiados. Ou então, quando vemos João Batista confrontar Herodes, denunciando seus pecados e depois pagar o preço da decapitação do seu pescoço. Se João Batista e os apóstolos não ficaram calados contra os inimigos, por que os cristãos de hoje vão ficar calados? Vão ficar omissos? Omissão é pecado. Nós não estamos aqui para fazer política, nós estamos aqui para avançar o Evangelho. E na pregação do Evangelho, nós temos que identificar aos irmãos e queridos quem são os inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que querem acabar, se bem que não vão conseguir, ou pelo menos impedir o Evangelho. Ter a nossa consciência tranquila depois, nos dias da perseguição, será um refrigério para as nossas contínuas orações. Oramos antes e agora oramos depois. Enquanto alguns candidatos e seus seguidores dizem ser contrários à família, a favor do aborto indiscriminado, adúlteros, a pedofilia, contrários à Bíblia, pregam o ódio contra o cristianismo, não vejo motivo para calar diante dos irmãos e do próprio anúncio do Evangelho e seu conteúdo. Verifique a palavra que diz. Veja a resposta de Caim ao Senhor. Gênesis 4:9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? É um claro e bom sonoro sim. A resposta de Deus à indagação de Caim é mais profunda e séria do que imaginamos. Embora haja resistência por alguns, os cristãos, segundo a Bíblia, devem exercer influências na sua sociedade, no seu meio, no meio governamental, não somente ao povo, mas também aos soberanos. Veja que quando o Senhor perguntou do seu irmão, ele foi omisso. E ele disse: não tenho nada com meu irmão. Nós, irmãos, temos sim com todos aqueles que estão sobre a face da terra. Em anunciar o Evangelho e dizer sobre o perigo que está no percalço contra o Evangelho. Paulo diz aos Romanos 13:7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Entenda esse versículo.
Porque quando Paulo diz isso, nós devemos dar a cada um segundo o que é lhe cabido, o que deveis. Provérbios 29:4 é um versículo que circula muito na internet hoje. O rei com juízo sustém a terra, mas o inimigo de peitas suborna o corrupto, a transforma. Trocando em miúdos esse versículo, diz que um rei com juízo, ele dá prosperidade à sua terra. Um rei que é ético, que tem um formoseamento em relação à palavra de Deus, ele vai dar sustento à terra. Mas o amigo de peitas é aquele amigo do suborno, do corrupto, transtorna a terra. Você pode olhar como está o nosso país, se está transtornado ou se ele está sendo sustentado. E aqui não diz a respeito de Deus soberano sobre ele, mas diz sobre aqueles que estão, pela sua permissão, sobre a terra. São dois tipos de reis. O rei com juízo, um rei ético, ele dá emprego, ele dá sustância à terra, ele vai fazer gerar alimento. Mas um rei de peitas, amigos dos subornadores, dos corruptos, ele transtorna a terra. Por isso que muitos lares hoje estão transtornados, porque dentro do lar não tem um cabeça que organiza segundo a palavra do Senhor. Por isso que o país hoje está como está. Quero deixar bem claro aos irmãos, antes de terminar, que a igreja não está fazendo apologia política. Estamos sim manifestando a nossa vontade diante de Deus e diante dos homens. Este é o país, esta é a nação que nós queremos pregar o Evangelho. Se por acaso não vier, nós não fomos colaboradores com o impedimento do anúncio do Evangelho. Tenham uma boa manhã a todos, um bom domingo, uma boa semana de preparação para a honra e glória do Senhor, quer no dia da eleição, quer no seu dia a dia, quer na sua família, quer no seu serviço, quer na sua própria vida. Que Deus te abençoe. Amém.